Bom dia, pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Né? Então essa vai ser a nossa primeira aula em período de coronavírus, certo? Essa aula, na verdade, é um complemento do que vocês têm aí na apostila. Então a gente estaria começando a nossa frente 3, falando da parte de nova ordem mundial, falando sobre globalização e tudo mais. Eu preparei uma aula que junte um pouco do que a gente está vendo agora, toda essa questão aí do vírus, essa pandemia mundial, com o assunto da globalização e diversos conteúdos que vocês têm que entender da história recente, da geografia recente, correlacionado com toda essa questão que a gente está analisando. Então, o assunto é curvas exponenciais da globalização. Vamos começar com um exemplo teórico para discutir a questão da curva exponencial. Talvez alguns de vocês até já devem ter visto, esse texto está rolando aí pela internet, eu achei ele bem interessante, então eu vou tratar mais um exemplo com vocês, tá? Então imaginem vocês que tem um lago, certo? Tem um lago. E nesse lago vai crescendo plantas freatófitas, que são aquelas plantas que vão cobrindo o lago, certo? No começo essas plantas elas são até benéficas para a questão da limpeza, da despoluição do lago. Mas se elas crescerem demais, elas vão tampar o lago, vão impedir a entrada de luz e vai dar início a um processo de eutrofização, que vocês já devem lembrar, um processo que pode levar inclusive à própria morte do lago por falta de entrada de luz e falta de oxigenação. Bom, vamos fazer de conta que eu tenho um determinado lago em que uma dessas plantas, a cada semana ela dobra, Então uma plantinha, na semana seguinte virou duas, na outra semana cada uma dessas duas dobrou, então virou 4, na outra semana virou 8, e aí a gente faz uma estimativa que em 10 semanas, o lago estará totalmente coberto por essas plantas, e aí o lago vai morrer, por falta de entrada de luz e por excesso de consumo de oxigênio. Então, 10 semanas é o tempo para o lago morrer. Aí eu perguntaria para vocês assim, quando é que o lago vai estar coberto pela metade? Quando é que o lago vai estar coberto pela metade? Então, a maioria das pessoas imagina que o lago vai estar coberto pela metade aqui na quinta semana. Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência de raciocínio linear, Quando, na verdade, se você parar para pensar friamente, você vai perceber que o lago vai estar coberto pela metade na nona semana. Na nona semana, metade do lago vai estar com as plantas. E aí, na semana seguinte, essa metade dobra e cobre o lago todo. Então, a questão teórica que eu estou querendo discutir com vocês é que todo fenômeno de crescimento linear, ele tem esse risco de pegar as pessoas de surpresa, Então, vamos supor que eu sou lá o proprietário aqui da fazenda, estou olhando lá, estou vendo as plantinhas crescerem, estou começando a ficar preocupado porque as plantinhas estão crescendo e talvez elas cubram o meu lago. Quando ficar pela metade, eu disse, nossa, está na hora de eu tomar uma atitude. Já foi tarde, Quando chegou pela metade, uma semana depois já cobriu tudo. Esse raciocínio nós podemos trazer para a questão do coronavírus, Então vamos pensar assim, no caso do coronavírus, o Brasil, até a semana passada, praticamente quase 0 casos, E hoje nós estamos aí batendo em 400 casos de pessoas contaminadas. A maioria das pessoas, como eu disse, tende a ter um pensamento linear, então eles pensam assim, bom, se em 7 dias, em uma semana surgiram 400 casos, na semana que vem vai ser 800, Que é um raciocínio errado. Porque o crescimento da doença não é linear. Ele segue mais ou menos uma taxa de crescimento de 50% ao dia. Então, se hoje nós estamos com 400 casos, amanhã 400 mais 50% de 400 amanhã vai dar 600. No segundo dia, 600 mais 50% vai dar 900. Então, no segundo dia a gente já está ultrapassando essa previsão linear, certo? Se a gente for atribuindo esse raciocínio de 50% e seguir esta curva aqui, nós vamos chegar à triste conclusão de que na semana que vem, se a taxa não alterar, mantiver a mesma taxa de crescimento, provavelmente nós estaremos beirando os 6.833 casos, Então,
o que isso tem a ver com a questão da globalização? Boa parte dos fenômenos econômicos, fenômenos de saúde, como é o caso aqui da pandemia, fenômenos ecológicos, ambientais, eles se dão por curvas exponenciais. Então, os cientistas eles têm a clareza do que é uma curva exponencial e qual o perigo que ela representa, né? Eu chego de mansinho, como quem não quer nada, de repente, pum, dá um pico e gera uma situação de colapso. Agora, a opinião pública, a maioria das pessoas não tem, por isso que muita gente ainda tem, né? Não está acontecendo nada, só num país com 200 milhões de habitantes, só tem 400 casos, é pouquinho, mas isso daqui pode dar um salto de uma forma muito repentina. Então a gente vai aproveitar esse contexto aí todo, né, de reflexão sobre a questão do coronavírus, e aí a gente vai fazer um exercício de análise de alguns fatos históricos recentes aí, tanto como na parte ecológica, na parte ambiental, né? Então todos os casos que eu coloquei nos exercícios para vocês irem pesquisar essas situações e procurar identificar quais delas podem se enquadrar numa curva exponencial de crescimento e por quê. Então, por exemplo, o primeiro caso aí, que eu mencionei no exercício de vocês, é o endividamento dos países da União Europeia, dos PIGs, né? Então você vai ter que fazer uma pesquisa, né? Cada situação aí você vai precisar pelo menos umas 20 linhas para escrever. Então você não vai ficar em casa de boa, nada, você pode trabalhar bastante. Então você vai pesquisar, por exemplo, a situação dos países da União Europeia. Então você vai relatar para mim quando que começou esse processo de endividamento, quando chegou, né, quais os motivos que levou a esse processo de endividamento, quando que chegou no momento do pico e se isso pode ser considerado como um crescimento exponencial ou não, tá? Então, você vai fazer a análise do caso, de cada um dos que eu passei para você no exercício, e cada um deles você vai dizer, sim, isso pode ser analisado dentro de uma curva exponencial ou não tem nada a ver com crescimento exponencial. Tudo bem? Espero que tenha sido útil, tá? Alertado para a questão, né, do problema, como ele é complexo para as autoridades entenderem e lidar com isso, e que isso daí sirva para uma lição para a gente, para entender esse conceito tão importante, né, que os cientistas, como eu disse, os cientistas sabem, entendem o conceito de curvas exponenciais, mas nós, seres humanos, não conseguimos entender muito claro. O nosso raciocínio sempre tende a ser mais para um raciocínio linear, e daí é que gera muitos choques e conflitos de informação. Queira Deus que essas taxas não se confirmem como estão parecendo agora, tá? Um abraço a todos, se cuidem e até o coronavírus acabar. Tchau, tchau. Só recordando, semana que vem vocês vão receber mais um material, né? E vai ter um vídeo onde eu vou comentar cada uma das situações que eu passei para vocês, e aí a gente vai meio que fazer uma correção coletiva. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para o e-mail que eu coloquei aí nas atividades. Eu vou responder através do próprio e-mail para vocês, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.